Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de modal verbs, então continuar falando sobre verbos modais, mas hoje nós vamos focar em 4 verbos específicos: can, could, may e might. Os 4 verbos, vocês vão acompanhar nessa aula de hoje, representam a mesma coisa. São o verbo poder em inglês. A diferença deles e do uso de cada um deles é o que nós vamos ver. Quando que nós podemos usar essa situação? Por exemplo, no presente, qual verbo eu uso, qual verbo eu uso no passado, qual verbo tem uma conotação um pouquinho mais polida, mais gentil, mais educada, qual indica uma probabilidade menor. Então, são essas as situações que nós vamos observar considerando esses 4 verbos, tá bom? Nosso roteiro de hoje, nós vamos ter modal verbs, fazer uma revisão, trazer novamente a definição, caso você não tenha acompanhado nossa aula anterior, de introdução desse conteúdo. Os 4 verbos especificamente, can, could, may e might. Os usos desses 4 verbos, em quais circunstâncias eles são utilizados, e exercícios para que a gente possa ver a aplicação desse conteúdo em uma situação contextualizada ou a partir de uma análise gramatical. Bom, então vamos lá. Modal verbs. O que são modal verbs? Fazendo uma revisão desses verbos modais. Modal verbs are auxiliary verbs. São verbos auxiliares. Alguns livros chamam de helping verb, que são verbos ajudantes, e outros trazem o termo anomalous verbs, ou verbos anômalos, justamente porque os verbos modais não são verbos como os outros verbos que nós temos o contato comumente quando a gente estuda gramática. Verbos são palavras que indicam ações. Essa é uma definição: ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando nós pensamos nesses verbos modais ou verbos auxiliares, são verbos que vão complementar as ideias oferecidas por esses verbos de ação. Vou mostrar exemplo e vocês vão entender melhor. Esses modal verbs, with special meaning, eles possuem sentidos especiais. Esses sentidos especiais indicam modality, they indicate modality. O que é essa modalidade? São formas ou sentidos que eu expresso complementando ou oferecendo informação adicional às ações que são realizadas pelo contexto. Então, por exemplo, os verbos modais podem expressar possibilidade, permissão, habilidade, capacidade. Por exemplo, outros verbos que nós veremos em outras aulas podem expressar sugestão, obrigação, dedução, conselho. Então, são várias circunstâncias em que eles podem ser utilizados complementando a ideia central da ação. They complement or modify the meaning expressed by a main verb. Exatamente o que eu mencionei. Os verbos modais, eles complementam e, em algumas circunstâncias, eles modificam o sentido dos verbos principais em uma oração. Como esses verbos modais são verbos auxiliares, eles desempenham esse papel de ajuda ao verbo principal, eles têm autonomia, e é justamente por isso que ele tem essa nomenclatura de verbo anômalo, eles têm a autonomia para criar pergunta e negação por conta própria. O que isso quer dizer? Quando eu vou fazer uma pergunta ou uma negação usando o verbo modal, eu não preciso de um outro verbo auxiliar para construir essas estruturas frasais. Tá? Então, por exemplo, nas formas afirmativas, nós vamos sempre ter o sujeito primeiro, o verbo modal, que vai dar esse complemento ao verbo principal, depois o main verb, que é o verbo principal que expressa a ação, e um complemento. Na forma negativa, eu sigo a mesma estrutura e acrescento a partícula de negação not, sempre depois do verbo modal. Tá? Então, a partícula de negação, quando nós temos um verbo modal, ele fica entre o verbo modal e o verbo principal. Como o verbo modal é um verbo auxiliar,
o não pode se juntar a ele para formar aquelas contrações que nós comumente observamos na língua inglesa. E no caso de uma frase interrogativa, o verbo modal vem para frente. É o mesmo princípio, ou a mesma estrutura do verbo to be, por exemplo, quando a gente estuda o verbo to be fazendo essa função de verbo especial, de verbo irregular ou de verbo auxiliar. Tá bom? Então, na forma interrogativa, para fazer uma pergunta, o verbo modal primeiro, o sujeito depois, o verbo principal, um possível complemento e aí sim o ponto de interrogação. Outra característica importante dos verbos modais é que os modal verbs do not inflect, ou seja, eles não flexionam, eles não sofrem alteração quando você conjuga eles na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, ou quando você conjuga no singular ou no plural. Ele sempre vai ficar do mesmo jeito. Aquelas regrinhas que a gente estuda, quando você conjuga um verbo na terceira pessoa no tempo presente, de colocar um S, nada disso se aplica na língua inglesa quando a gente pensa nos verbos modais. Tá? E uma outra questão importante quando a gente pensa nos verbos modais é que ele não possui modo. Então, a gente não tem o verbo modal com o to, que é o infinitivo, não tem o verbo modal com ing, que é o gerúndio, e não tem o verbo modal com ed, ou uma outra situação invariável, porque esse verbo não vai, ele não flexiona quando nós pensamos em modos verbais. Tá? Contudo, esse however aqui é uma conjunção adversativa, contudo, apesar dele não flexionar em número ou pessoa, ele sofre sim alteração entre presente e passado. Então, ele tem duas variações. Justamente por isso, a nossa aula de hoje foca em 4 verbos diferentes. Can é o presente, could é o passado, may é o presente, might é um passado. Tá? Então, nós vamos ter essas diferenças quando nós pensamos na conjugação do tempo. Presente, passado ou mesmo futuro, que eu vou mostrar para vocês também. Então, aqui alguns exemplos, tá? Para demonstrar essa relação que o verbo modal exerce em um contexto. She can play guitar. Ela pode tocar violão. Então, perceba que nesse exemplo, qual que é a ação que essa pessoa, que esse sujeito pratica? Tocar violão. O que o verbo poder representa? Ele serve para expressar que esse sujeito, essa pessoa, tem a habilidade, tem a capacidade, ela consegue praticar essa ação. É diferente de eu dizer, she plays guitar, ela toca violão. É uma ação que ela realiza, que faz parte do cotidiano dela, que ela tem esse hábito. Tá? Quando eu coloco o verbo poder, que é o verbo modal, o meu intuito é destacar que esse sujeito tem a capacidade ou a habilidade para isso. No exemplo de baixo, he could not leave anytime, ou he couldn't leave anytime. Ele não poderia partir a qualquer momento, ele não poderia sair a qualquer momento. Could é o verbo poder no passado. Ele não podia, ele não poderia, ele não tinha a permissão ou ele não tinha a possibilidade de partir a qualquer momento. Quer dizer, ele tinha uma obrigação ou uma necessidade de permanecer por mais tempo. De novo, esse could aqui vai dar esse complemento ao verbo leave, que é partir ou sair. May I go home now? Fazendo uma pergunta, e aí observa que na pergunta o verbo vem primeiro. Eu posso ir para casa agora? Fazendo uma pergunta justamente para pedir permissão. Observe que em todos os 3 exemplos, as traduções para a língua portuguesa são justamente o verbo poder. Só que esse verbo poder, ele exerce diferentes sentidos. No exemplo de cima, o poder expressa a habilidade. Ela pode tocar o violão. No exemplo de baixo, eu posso ir para casa agora, é para pedir permissão. É para saber se eu tenho autorização para isso. Então, o verbo poder vai expressar diferentes sentidos. Tá? Como eu estava mencionando anteriormente, em termos de flexão, na conjugação de tempo, nós vamos ter os 2 verbos modais, can e may, e as suas variações de acordo com o tempo verbal. Tá? Então, por exemplo, o verbo can no passado, ele fica could. No presente e no futuro, nós vamos ter can. Aí você deve estar olhando, professora, mas no presente e no futuro é igual? Então, como é que fica?
O contexto vai representar para você se aquele verbo está expressando uma situação presente, uma situação atual, ou se ele está dando um indicativo de algo futuro. E aí, normalmente, você vai ter, no contexto, alguns advérbios de tempo, algumas locuções adverbiais que vão complementar esse sentido, tá bom? Então, é a partir do contexto que você vai observar. Nós não vamos usar o famoso will, que também é um verbo modal, para expressar futuro, porque nós já temos a possibilidade de usar um verbo no futuro, tá? Vou mostrar exemplos para vocês de como esse verbo modal pode expressar futuro. O may, no passado, fica might, e no presente, may ou may. Mesma variação, no futuro, o verbo fica do mesmo jeito, tá bom? A diferença é somente no passado. E aí nós vamos ver que, apesar dessas duas construções serem passado, você também pode usá-las em outros contextos, tá? Eu vou demonstrar para vocês, por exemplo, o could para representar um pedido um pouco mais gentil. Ao invés de você dizer can you help me? Você pode me ajudar? Você pode dizer could you help me? Você poderia me ajudar? Então, usando um verbo modal na flexão do passado, ele dá essa conotação mais polida e, no caso do might, ele vai expressar uma improbabilidade maior, algo que é menos provável quando você tem uma expectativa a respeito de alguma coisa, tá? Então, vamos ver cada um deles. Para começar, eu destaco alguns pontos desses 4 verbos. O verbo can, ele é mais utilizado informalmente quando você pensa, por exemplo, na questão da permissão ou autorização. May é um pouquinho mais formal, tá? Aquela famosa frase da escola que todo aluno trabalha com professor de inglês, ou o professor de inglês trabalha com os alunos, posso ir ao banheiro, posso beber água? Em inglês, muitos professores ensinam, may I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro, ao invés de can I go to the bathroom? Apesar de não ser errado, tá? Você pode usar o verbo can também para pedir essa permissão, só que ele é considerado mais informal. Could indica essa polidez maior, uma gentileza, um nível ou um grau de discurso um pouco mais educado. E o might também é usado com mais formalidade. Além disso, nós temos as situações específicas de sentido. Então, vamos ver cada um desses usos, tá bom? Lá no pôster, we can do it, nós podemos fazer isso, tá? Aqui é uma representação da questão da capacidade que, no caso, as mulheres, o sujeito, tem de desempenhar alguma função ou realizar alguma ação. Use can, nós podemos usar o can, when you're talking about an ability or being able to do something in the present or in the future. Então, aqui eu tenho exemplos do verbo poder, quando você fala sobre uma habilidade ou sobre ser capaz de algo. Essa expressão be, sem o ing, be able to, é ser capaz de. É a mesma coisa de can, poder. Tá? Então, exemplo, Martha can dance hip hop. A Marta pode dançar hip hop. Quer dizer, ela consegue, ela tem essa habilidade ou essa capacidade de fazer essa dança. James can play volleyball very well. O James pode jogar voleibol muito bem. Então, de novo, nesses 2 exemplos, eu destaco capacidade ou habilidade que os sujeitos têm de desempenhar as ações representadas pelos verbos principais. Nós também podemos usar o can para fazer request. Request significa pedido, para fazer um pedido a respeito de algo ou mesmo para solicitar a permissão, para você pedir a autorização de alguma coisa. Can you open the door, please? Você pode abrir a porta, por favor? Can I come in? Eu posso entrar? Lembrando que, nesse caso, o can é um pouco mais informal, quando você utiliza ele para fazer pedido ou para solicitar autorização. Perceba aqui que está destacado. No exemplo de cima, como você colocou a palavra please, né, a palavra-chave por favor, ele ameniza o tom daquela expressão ou daquela comunicação. Nós usamos o could para expressar uma habilidade ou ser capaz de algo no passado. Então, é quando você quer falar de uma coisa que no passado você podia fazer, mas hoje você não pode mais. Então, essa é a mudança quando a gente pensa no verbo poder como habilidade, a diferença entre can e could.
Can é no presente e no futuro. Could é no passado. Simon could speak English when he was a little boy. O Simon podia falar inglês quando ele era pequeno. Então, subentende-se que era uma habilidade que ele tinha e que hoje em dia ele não tem mais. Diane could run fast before her knee surgery. A Diane podia correr rápido antes da sua cirurgia no joelho. Então, aí eu tenho uma representação de uma ação que ela podia fazer no passado, mas aconteceu alguma coisa e hoje em dia ela não pode mais. Então, por isso que nós representamos o verbo poder para expressar uma capacidade ou uma habilidade passada. Também podemos usar o could para expressar pedidos mais gentis, mais polidos, ou mesmo para expressar possibilidades, algo que é possível. Tá? Exemplo, could you pass me the salt, please? Você poderia me passar o sal, por favor? Então, é o mesmo pedido que eu poderia usar o can. Can you pass me the salt? Só que o could vai dar essa conotação mais gentil, tá bom? É a mesma coisa, você pode passar o sal ou você poderia me passar o sal. Tá? No exemplo de baixo, could he help you? Ele podia ou ele poderia ajudar você, fazendo a representação de um pedido ou uma possibilidade mais polida. Tá? No exemplo do pôster, always be thankful, life could be worse, está representando seja sempre grato ou seja sempre agradecido. A vida poderia ser pior. Esse could é justamente representando a possibilidade, tá bom? Então, demonstrando esse uso. Já no caso do may, nós vamos usar o may também para falar de possibilidades ou de situações incertas, coisas que são possíveis ou prováveis de ocorrer. After the party, we may stop for ice cream. Após a festa, nós poderemos parar para tomar sorvete. Então, é uma possibilidade desse evento ocorrer. I may go to the shopping tomorrow. Eu posso ir ao shopping amanhã. Então, não é que eu tenho permissão de ir ao shopping, mas que é algo possível. Talvez eu vá. Tá? Então, é nesse contexto que nós podemos usar o may. Também pode ser usado para fazer pedidos, para oferecer ou pedir permissão. E, nesse caso, ele tem, como eu mencionei anteriormente, uma formalidade maior. May she join us? Ela pode se juntar a nós. You may go to the bathroom. Você pode ir ao banheiro. Então, são exemplos que oferecem a situação de permissão ou autorização. Já o might, que é esse passado do may, ele é menos usado e ele é usado para expressar uma possibilidade ou probabilidade. Só que no caso do might, é uma possibilidade menos provável. Tá? Então, digamos assim, você está numa situação, você olha para o céu e você vê nuvens. Se você diz, it may rain, você está expressando, pode ser que chova. Então, você tem uma expectativa maior. Se você diz, it might rain, quer dizer que você acha que pode chover, mas você não tem tanta certeza assim. A sua expectativa ela é menor, tá bom? Então, é algo mais incerto. He might know my son. Ele pode conhecer meu filho. Então, eu tenho uma dúvida se aquela pessoa de fato conhece ou não o meu filho. You might like my new friend. É provável que você goste da minha nova amiga. E aí vocês vão observar que o might em contexto, quando a gente passa para o português, ele pode ter diferentes sentidos. Pode ser o verbo poder, mas pode ser também dever, pode ser talvez ou é provável que, para mudar um pouco essa estrutura. As contrações que nós já mencionamos, quando nós juntamos o não com o verbo modal, can't, couldn't, may not e mightn't. No caso do may not não tem contração, porque nós temos uma palavra que termina em y, tá? Quando a gente vê a contração, é uma informalidade maior. E aqui mais alguns exemplos. Ele estava muito ocupado, por isso ele não pôde vir para a festa. Forma negativa. Eu não posso cozinhar hoje. I can't cook, quer dizer, eu não tenho essa habilidade ou essa possibilidade. Você não pode usar o carro agora. Você não tem permissão
para isso. E nas formas negativas, normalmente nós usamos para expressar impossibilidade, proibição, não permissão, algo a respeito de diferentes situações com sentido ou conotação negativa. No exemplo, como que a gente aborda esses conteúdos? Você vai analisar o contexto e tentar deduzir ou identificar qual seria a ideia expressa por ele. Então, por exemplo, they can go to school. Eles podem ir para a escola. Essa frase representa uma obrigação? Eles podem? Não, se fosse obrigação, eles devem, né? Possibilidade. É possível que eles possam ir para a escola? É um conselho ou é uma habilidade, né? Ir para a escola é uma possibilidade. Pessoal, hoje nós falamos de verbos modais com foco no verbo poder em inglês, as variações possíveis para isso. Até a próxima e bye bye.